O Supremo Tribunal Federal, por 6 votos a favor, aceitou o recurso extraordinário da Eletropaulo e fixou a tese de que até que haja prova científica sobre os efeitos dos campos eletromagnéticos na saúde das pessoas que moram próximas dos campos, deve ser respeitado o padrão de proteção da Organização Mundial da Saúde, a OMS, previsto em lei. No recurso, a Eletropaulo alegou que não há estudos que comprovem que a radiação seja prejudicial à saúde e ressaltou que a construção de linhas de energia elétrica no modelo atual custa 3 milhões de reais por quilômetro e que se a empresa tiver que se adequar ao novo modelo determinado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, o custo chegaria a 10 bilhões de reais. O princípio da presunção ele foi originalmente formulado para reduzir custos e riscos sociais. A questão é que a aplicação deste princípio ao caso concreto, na verdade, eleva esses custos sociais, porque coloca em xeque, sem nenhum dado científico conclusivo, todo o formato e a estrutura do nosso setor elétrico. Seria preciso uma reformulação total. As informações que vêm das audiências públicas dão conta de que, para se alcançar esse 1 microtesla a pedido dos recorridos, nós teríamos que subir as linhas de transmissão a ponto de que as torres teriam 55 metros de altura. Nós teríamos que cavar e aterrar a fiação chegando, na verdade, à profundidade de 10 metros de profundidade. Quer dizer, não seria uma vala apenas, teria que ser um túnel conduzindo esses fios e esses cabos. A maioria dos ministros acompanhou o relator ministro Dias Toffoli, que votou pelo provimento do recurso, alegando que não há motivos para que a Eletropaulo reduza o campo eletromagnético nas linhas de transmissão de energia elétrica. Para o ministro, a Organização Mundial de Saúde estabelece um limite menos rígido do que o aplicado pela Justiça de São Paulo. Não há evidências científicas convincentes de que a exposição humana a valores de campos eletromagnéticos acima dos limites estabelecidos cause efeitos adversos à saúde, tanto é que a própria OMS, ao elaborar seu modelo de legislação para uma proteção efetiva aos campos eletromagnéticos, expressamente indica a utilização dos limites fixados pela CNIP, justificando suas razões no documento. O ministro Luiz Fux acompanhou o relator e lembrou a audiência pública realizada pelo STF sobre o assunto em 2013. A solução adotada pelo eminente relator, depois de realizada uma audiência pública num processo democrático participativo, com a presença de técnicos que puderam informar da eficiência dos meios utilizados pelo direito brasileiro, eu verifico que não só a solução legislativa, como também a solução judicial de Vossa Excelência, ministro Dias Toffoli, ela passa de passagem pelo teste do princípio da razoabilidade e os seus subprincípios. O ministro Edson Fachin abriu a divergência, alegando que decisão da Justiça Paulista se baseou no princípio da precaução, diante da dúvida da comunidade científica sobre os malefícios da radiação. Eu entendo que a questão posta à apreciação desta Corte tem origem no embate entre o direito fundamental à distribuição de energia elétrica ao mercado consumidor de um lado e o direito à saúde daqueles que residem em locais próximos às linhas pelas quais se efetua essa transmissão de outro. O acórdão recorrido partiu da dúvida da comunidade científica acerca dos efeitos danosos à saúde, com base nos princípios da precaução, da proteção ao meio ambiente e da saúde. Peço vênia para entender que, no caso, estes devam prevalecer. O decano da Corte, ministro Celso de Mello, acompanhou a divergência e ressaltou que não se pode dizer que as radiações são inofensivas. Posto tratar-se de tema relativamente recente, impossível desconsiderar a grande possibilidade dos campos eletromagnéticos de baixa frequência serem agentes carcinogênicos para seres humanos. E a consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis, está aqui no estúdio hoje para explicar as decisões da sessão de ontem. Boa tarde, Gisele. Boa tarde, Érica. Bom, a decisão do TJ de São Paulo chegou a prever alguma punição? Sim, havia uma previsão de uma multa de R$500 mil, essa multa seria uma diária, porque a determinação do Tribunal de Justiça era no sentido de que a Eletropaulo deveria implementar dentro de 6 meses obras no sentido de reduzir a radiação do campo eletromagnético. Houve então um recurso
da Eletropaula para o Tribunal de Justiça local. O Tribunal de Justiça acabou mantendo essa multa diária, mas estendeu o prazo, ao invés de 6 meses, para 3 anos. Inconformada com essa decisão, entrou então com recurso extraordinário aqui no Supremo Tribunal Federal. Então, o ministro Dias Toffoli, em 2011, na verdade, acabou já suspendendo a decisão do Tribunal de Justiça por uma decisão liminar, porque a Eletropaula entrou com uma ação cautelar e conseguiu conceder o que se chama de efeito suspensivo do recurso extraordinário, que na prática é suspender a decisão do Tribunal de Justiça paulista. Qual foi a principal alegação da Eletropaula? Bom, a discussão desse caso envolvia a aplicação do princípio da precaução. Então, o princípio da precaução leva em consideração evitar danos ao meio ambiente e estabelecer critérios para atuação quando se está diante de incertezas científicas. O Tribunal de Justiça, ao determinar que a Eletropaula fosse obrigada a reduzir o campo eletromagnético, levou em consideração a aplicação do princípio da precaução e foi esse mesmo princípio que também foi levado em consideração pela Eletropaula para recorrer aqui no Supremo Tribunal Federal. Então, o principal argumento foi no sentido de que os parâmetros estabelecidos pela Organização Mundial de Saúde e que foram, inclusive, agregados na legislação brasileira, que é de 2009, elas são menores. Esses padrões, na verdade, que foram estabelecidos, foram observados na implementação desse campo eletromagnético que estava sendo discutido e o que, na verdade, a Associação de Moradores ali das regiões, dos bairros paulistas queria, era que tivesse como parâmetro o que é estabelecido pelo padrão suíço. Então, a Eletropaula argumentou que o padrão, na prática, aplicado pela Eletropaula, ele era, inclusive, menor do que aquele estabelecido pela OMS, que foi incorporado pela legislação brasileira. Em discussão aí, o direito à saúde, por outro lado, a necessidade da distribuição de energia, né, Gisele? Sim, 2 direitos extremamente importantes e daí, inclusive, eu acho que vale a pena destacar a audiência pública, inclusive, que foi realizada aqui no Supremo Tribunal Federal. Foram 3 dias, mais de aproximadamente 21 especialistas na área, que acabaram trazendo dados importantes para que os ministros, inclusive ontem nós vimos isso, os ministros por diversas vezes mencionaram exatamente ao fundamentarem as suas posições, aquilo que foi efetivamente estabelecido e discutido nas audiências públicas. O que, na verdade, acabou por prevalecer, Érica, foi que essa situação de incerteza científica sobre a radiação, sobre os possíveis efeitos cancerígenos desse campo eletromagnético, então, por conta dessa incerteza, não haveria como manter a decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo. E por essa razão, então, a decisão do TJ acabou sendo afastada, foi uma decisão por maioria. O caso aqui no Supremo Tribunal Federal foi discutido com repercussão geral reconhecida, então essa decisão vale para os demais casos que surgirem aí, que tratarem desse mesmo assunto. E sobre a possibilidade dessa legislação vir a ser considerada inconstitucional, como seria isso? Érica, nos debates ontem surgiu essa possibilidade da chamada inconstitucionalidade superveniente. O que os ministros, na verdade, esclareceram? Olha, nós estamos decidindo com base naquilo que a ciência produziu até o presente momento. Não há certeza científica sobre os efeitos radioativos, sobre os efeitos cancerígenos em relação a essa radiação. Então, vamos decidir com base no padrão que atualmente está em vigor na OMS, mas se houver mudança desse padrão, poderá haver mudança desse entendimento. Então, existe uma possibilidade, caso a ciência evolua, o estado do conhecimento em relação a essa situação de campo eletromagnético, de radiação provocada por essas redes elétricas, se isso evoluir e houver uma mudança desse parâmetro, a decisão também poderá alterar. Então, alguns ministros, inclusive, destacaram, tanto o ministro relator, o ministro Gilmar Mendes, destacaram sobre a possibilidade de no futuro, se houver mudança nesse parâmetro científico, de poder também haver mudança na decisão da Corte, e aí aquela decisão que hoje deu por constitucional pode vir a se tornar inconstitucional, se novos parâmetros surgirem. Tá ótimo, Gisele. Obrigada pela sua participação por hoje. Você volta semana que vem, né? Eu que agradeço. Volto sim. Até lá. Até.